Paz do Senhor Jesus, povo abençoado, povo querido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Dá um bom dia, meu filho, pro Bom povo. dia a você que se encontra aqui no página do Pastor Mike. Estou aqui mais uma vez e muito grato por isso. Obrigado, pastor. Amém, Jesus. Amém. Pessoal, eu estou aqui hoje, era para estar eu, Lucas e Davi. Davi não quis gravar o vídeo. Davi sempre adiando. Mas bora ver se depois ele vem gravar. Que eu quero que eles falem da experiência. Ele acabou de vir de um retiro, né? Foi abençoado. E eu quero... Primeiramente, a pergunta que eu quero fazer para Lucas é: como foi a estadia dele aqui, antes do retiro, e como que está sendo agora pós-retiro? Conte para nós, Lucas. Primeiramente, eu gostaria muito de dizer que eu estou grato a Deus por tudo que Deus vem fazendo na minha vida. Creio que a caminhada não é fácil, mas para Deus nada é impossível. Quando eu cheguei aqui no projeto, eu achei que seria só uma passagem, que seria só um momento de recuperação ali, do momento que eu estava vivendo, para me se recuperar, né, do vício, daquilo que eu estava fazendo lá fora. Então eu caí na real que não era só para isso que eu estava aqui. Eu creio que Deus ele tem um propósito na minha vida e na vida de todas as pessoas que querem realmente ter um compromisso com Deus. Então eu passei por dias aqui que eu ficava me pensando assim, sabe? Eu ficava imaginando, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu ainda tenho 5 meses para mim pela frente aí. Então Jesus abriu essa porta para mim, sabe? E desse encontro, no dia eu até falei pro pastor, o pastor chamou minha atenção aqui. Poxa, cara, tu não foi pro encontro? Então aí eu fiquei assim, sabe, desanimado, confesso. Mas Deus ele sabia do meu coração, sabia do meu íntimo, do meu oculto. E Deus me deu uma oportunidade de ir. Pela tarde o pastor foi comprar ali uma paçoca, né, pastor? E o pastor foi lá no portão me chamando com pressa e eu vim correndo. E ele disse que era pra gente se arrumar, que o pastor vinha buscar a gente pro encontro. E para mim foi muito gratificante. Eu sou grato a Deus por ele ter ouvido minhas orações, por ele ter ouvido minhas súplicas, e eu comecei a tomar banho ali naquele momento. Agradecer muito a Deus, porque era o que eu queria. Era o momento que eu queria para mim, porque eu quero estar aqui não só pela minha recuperação, mas para ter um compromisso com Deus, para ter um relacionamento. E eu sou muito grato a Deus pela vida que Ele me deu depois do encontro, pela oportunidade que Ele me deu. E é isso. Eu estou aqui firme e forte e graças ao pastor que me auxilia, que me aconselha. Tá dando tudo certo, né, pastor? Glória a Deus, amém? Eu tenho conversado muito com a mãe de Lucas, eu posso dizer assim, mais um filho que está sendo liberto. Não posso usar a expressão que está liberto, não, que está sendo liberto. Essa é uma forma onde todo ser humano, até aqui pastor Mike, está passando pelo processo, porque todo mundo que está nessa terra, nesse corpo físico, tem que mudar alguma coisa. Verdade. Tem que renunciar a alguma coisa. Verdade. Tem que abrir mão de alguma coisa. Tem que enfrentar a luta carnal todo dia. Tem que enfrentar a luta mental todo dia. Tem que enfrentar a luta espiritual todo dia. É por isso que está escrito na palavra de Deus que aquele que diz que não tem pecado, esse se faz mentiroso. E a verdade não está nele. Então é mais um filho que está no processo de libertação. É mais uma mãe que está vendo o trabalhar de Deus na vida do seu filho. É mais uma mãe que está vendo a resposta de Deus através das suas orações. É mais uma mãe que se alegra no Senhor. E por que eu estou falando isso?
porque eu já falo profetizando, você também vai se alegrar, você também vai contemplar, você também verá a glória de Deus ser manifestado na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Não abra mão, não desista, não perca a esperança, por mais que a situação mostre ao contrário, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Glória E você, mãe, está debaixo da promessa. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então tenho mostrado uma realidade, eu não tenho mostrado para Lucas uma vida de um caminho de mar de rosa, eu não tenho mostrado para ele os espinhos. Tenho falado para ele dos contra-ataques. Tenho falado para ele que o tempo, né, porque eu estou 8 anos, que as coisas acabaram, amenizaram, não. Está escrito na palavra de Deus, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então eu tenho sempre preparado ele para as invertidas, para as tentações, para o desânimo, para o contra-ataque, mas também para aquele que é fiel na vida dele, se ele se colocar fiel. Glória a Deus. E eu louvo a Deus que ele pôde estar indo para esse encontro, foi bênção de Deus, a mente pôde ser mais aberta, as escamas puderam cair, pôde buscar direcionamento. Eu louvo a Deus que ele está envolvido com um grupo aqui no centro que estão se aproximando de Deus. Daqui a pouco eles vão lá estar na oração, no propósito deles. Mas hoje eu vim trazer Lucas aqui, nesse trabalho. Lucas, antes de nós entrarmos na palavra aqui, o que você tem a dizer desse trabalho que eu faço aqui dentro do centro de recuperação? Que nem eu digo sempre pro Senhor assim, você é um cara que eu me espelho muito, que eu enxergo assim, eu enxergo assim como um motivo, um cara motivacional, né, pastor? Eu sempre digo pro Senhor que eu tenho vontade de ser um missionário, de fazer o que você faz, porque eu acho lindo isso, quando a gente se entrega para Jesus e não fica só naquilo, sabe, pastor? A gente tem o amor de Deus de poder levar assim o que a gente recebeu para outras pessoas. Por exemplo, o Senhor está aqui no centro de recuperação. O Senhor poderia muito bem não estar aqui. Poderia estar na rua, poderia estar na sua casa, deitado, curtindo o seu lazer. Mas não, o Senhor prefere estar aqui, nos ajudando, nos alimentando com a palavra, que é o principal, nos fortalecendo, nos dando apoio mínimo de coisas materiais. Então eu acho assim, pastor, que isso para nós é muito valoroso. Eu acho lindo isso do seu trabalho. E eu espero que Deus possa te abençoar grandemente, meu pastor. Que Deus tem para o Senhor é muito maior do que isso, se ainda é pouco ainda. Eu creio que Deus vai abrir a janela dos céus, vai derramar bênção sobre a tua vida, para que venha abençoar outras pessoas também. E é isso, eu acho lindo isso no Senhor, seu ministério. Eu creio que um dia eu também vou ter um ministério assim, que nem o seu. E é isso. Amém, em nome de Jesus, é isso que eu ia falar para você. Porque você também, em nome de Jesus, vai ser um instrumento para outros jovens, para outras famílias, para outras pessoas, dentro de outros centros. Também pode ser dentro desse centro, para que as pessoas possam ver, nossa, deu certo para ele, vai dar certo para mim. Para você também ser uma pessoa motivacional, para você também ser uma pessoa de exemplo no Evangelho de Cristo Jesus, porque é isso que Deus faz. Pega do monturo, pega os que não são, para confundir o que pensa que é. E eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, sendo glorificado através da sua vida. Mas Lucas, eu quero que você deixe uma palavra para a minha vida e para a vida de quem está assistindo esse vídeo. Amém? Amém, pastor. Primeiramente eu queria agradecer a Deus por tudo. Por tudo que Deus tem feito até aqui na minha vida. Eu creio que todos os momentos ali de aflição que eu passei na minha caminhada para me chegar aqui, Deus ouviu a minha oração. Então, o que eu vou falar aqui, pastor, é algo que é tanto para mim quanto para outras pessoas, porque talvez a pessoa que está lá do outro lado esteja nos assistindo, vá nos assistir, ela se depare com essa palavra e que ela venha absorver, assim como eu absorvi, assim como eu nunca desisti de mim, como eu desisti do propósito que Deus tem na minha vida, porque primeiramente a gente tem que buscar no Senhor. E eu creio, pastor, que quando nós dobramos os nossos joelhos e abrimos o nosso coração para Deus, Ele ouve as nossas orações. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso. E se eu estou aqui hoje falando disso, é porque Deus, Ele está fazendo o trabalhar dele na minha vida. Ele está
modificando, ele está trabalhando no meu interior. E é isso, pastor. Eu gostaria de deixar aqui um versículo do livro de João, do capítulo 15, do versículo 7, que se diz assim: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Amém. Vou contar um pouco aqui de mim, quando eu estava lá no mundão, porque um dia eu já fui evangélico, como eu já disse aqui para o meu pastor. Com 15 anos, com 14 anos eu me batizei nas águas e eu não sabia, eu ainda era jovem, sabe? E eu não sabia exatamente o que eu queria para mim. Mas eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu aceitei Jesus porque eu sabia que Ele era o único que poderia criar uma vida nova para mim. Mas eu era jovem, eu não sabia, eu não tinha sabedoria, eu não tinha entendimento. Eu tinha, claro, minha mãe ali que sempre me instruiu, que sempre me deu conselhos. Mas quando nós somos jovens, nós queremos as coisas do mundo, sabe? Nós queremos provar um pouco dos prazeres mundanos. Então, quando eu era jovem, eu procurei assim, eu não passei acho que um mês na igreja depois do batismo. Eu fui logo pro mundão e comecei a ter relacionamento com várias meninas e namoros que não deram certo, sabe? E nesse tempo eu dançava, eu fazia parte de um grupo de dança que era chamado Grupo Samambaia, que era lá aqui do meu bairro, e a gente dançava dança de rua. E o nosso líder, tanto é que ele era um homem de Deus, foi através desse grupo que eu fui buscado pela palavra, buscado pelo Espírito Santo, buscado por Jesus. Deus me resgatou ali, porque ele sabia que o que ele tinha para mim era muito maior do que o mundo me oferece. Então eu entreguei a minha vida na mão de Jesus, mas só que como eu ainda não tinha sabedoria, eu ainda não tinha entendimento, eu não tinha discernimento de nada, eu perdi os caminhos, eu fiquei cego, eu me desviei. Até então, com 17 anos, nos 18 mais ou menos, eu passei por tanta dificuldade até aí, então eu conheci uma pessoa aí no Evangelho, numa igreja quadrangular, então eu me relacionei com ela, tive um compromisso e eu estava afastado antes de conhecê-la e eu creio que tudo que Deus faz na nossa vida não é em vão. Deus ele sabe de todas as coisas, talvez tinha sido errado o que eu tinha feito ali, ter conhecido, talvez não conhecido, mas ter me relacionado com aquela pessoa. Mas o que aconteceu ali foi bom para mim, porque depois disso eu tive uma experiência enorme com Deus. E ali eu voltei e me reconciliei com Jesus, comecei a frequentar um grupo de jovens, onde o Senhor falou comigo e disse que tinha o melhor para mim, mas outra vez eu não dei ouvido. Eu achava que tudo era do meu jeito, eu achava que as coisas não eram como eu queria, eu queria tudo da minha maneira, sabe? E eu digo uma coisa, que nem tudo é da nossa vontade. Pastor, eu hoje sou muito gratificante, pastor, pelo que Deus está fazendo na minha vida, porque o cara que hoje eu sou, do que eu era antes, pastor, eu sou muito abençoado, eu sou muito honrado por isso, glória a Deus. Que antigamente, pastor, eu não dava ouvido para nada não, eu queria fazer tudo da minha vontade, sabe? E as coisas nunca davam certo, tudo dava errado. Nunca foram assim, eu falava, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tudo que eu fazia dava errado, sabe? E o que eu venho trazendo essa palavra aqui, o Senhor Jesus, ele nos disse, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres e vos serás feito. Pastor, o que eu tenho entendimento disso, pastor? Assim, pastor, depois que eu saí desse relacionamento que eu tive em 2018 com Jesus Cristo, eu me afastei, sabe? E foi a pior coisa que eu fiz. Quando eu me afastei, eu falava para minha mãe, mãe, a pior coisa que eu fiz da minha vida, mãe, foi ter me afastado de Jesus. Foi ter me afastado dos caminhos do Senhor. E eu me arrependia todo dia. Então,
Eu conheci até então, em 2020, uma jovem. Glória a Jesus. Conheci uma jovem e eu tive um compromisso com ela. Aleluia, Glória a Jesus. Fala, meu filho. Tive um compromisso com ela e ali eu comecei a buscar o Senhor novamente, sabe, pastor? Eu estava ali, eu sentia que eu estava buscando e Deus estava fazendo mover, mas outra vez, pastor, eu deixei o inimigo me cegar, outra vez eu deixei o inimigo me desfiar. Por quê, pastor? Você pode até me perguntar por quê? Porque eu não tinha aberto o meu coração, eu não tinha destampado os meus ouvidos, eu não tinha tirado as escamas dos meus olhos, eu não soube usar meus lábios, sabe, pastor? E então o inimigo, ele me pegou por aqui, olha. Não vou dizer que ele me pegou pelo braço não, porque ele pegou pelo braço na primeira vez, mas dessa vez ele pegou por aqui, ó. E ele me jogou no mundo das drogas, ele me jogou no mundo da prostituição, no mundo do vício. E eu fui parar, eu nunca imaginei uma coisa, que um dia eu iria dormir numa calçada de uma igreja, na rua, tá entendendo, pastor? Então, assim, são coisas assim, pastor, que nós, às vezes, nós mesmos nos deparamos, sabe? E a gente fica assim, caramba, cara, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo. E hoje, e olha onde eu tô hoje, eu tô no centro de recuperação, o cara tá se recuperando, mas olha o que Deus faz na nossa vida. Às vezes é necessário a gente passar por tantas coisas para que a gente venhamos cair na real, cair em si próprio, né? Ter um peso na consciência de que ninguém ali vai poder nos ajudar. Ninguém ali vai estar com as mãos estendidas para nós, mas Jesus, ele vai estar com a mão assim, olha, meu filho, não importa como tu tá, não importa o que tu é, Jesus, ele vai estar assim para ti, vai te pegar pela mão e falar, vem cá que tu é meu. Então ali eu sempre tive convicção que Deus, ele mudaria a minha vida. E hoje, se eu estou aqui dando essa palavra, dando esse prazer de estar aqui com o pastor Mike, que é um cara que está me ajudando muito aqui na obra, que está me ensinando demais. Eu sou muito grato por isso, porque acho que se eu não tivesse aberto meu coração e falado para mim mesmo que eu queria, acho que eu não estaria aqui, cara. Eu acho que eu estaria, sei lá, debaixo do viaduto, talvez, ou talvez morto. Mas Deus é tão maravilhoso, tão grande, tão poderoso, que Ele teve misericórdia de mim e me deu mais uma oportunidade, me deu mais uma chance. E dessa vez eu não quero abrir mão disso, eu quero poder abraçar essa oportunidade que Ele me deu. E eu creio que Deus vai dar muitas oportunidades para outros jovens como eu, para outras pessoas que estão lá fora, precisando de Deus. E talvez talvez não, eu digo com toda certeza, em nome de Jesus, que Deus, ele me trouxe para cá, para me usar, para trabalhar na minha vida, para que eu, através da minha vida, eu venha alcançar outros jovens como eu, outras pessoas que estejam passando pela mesma necessidade que eu já passei. Então eu creio que Deus tem um projeto muito grande na minha vida aqui dentro. E assim como Ele tem na minha vida, Ele também tem na sua. E eu creio que se você tem um filho, ou um tio, ou um pai, ou uma irmã, não importa o que seja, Deus nessa manhã, nesta hora, Ele vai estar buscando aquele teu filho, aquele teu marido, aquela tua esposa, porque o Senhor é Deus, Ele não desiste de nós. Um dia o varão falou para mim assim, meu filho, o Senhor é contigo. Então eu abri a Bíblia e Deus falou comigo assim, quando tu passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão. E eu tive entendimento daquilo. Porque não importa pelo que eu passasse, pelo vale, pela sombra da morte, mas existiria um Deus que Ele é grande e poderoso para me salvar e para me proteger. E hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu espero que Deus possa continuar assim na minha vida, me abençoando, me fortalecendo. E é isso, meu pastor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Que seu Deus continue. Glória a Deus, amém? Pessoal, ó, ali, ó. Ó o tanto, que tudo aquilo ali é manga, ó. Eu tava com medo de cair na minha cabeça, entendeu? Por isso que eu tava dando esses pulos aqui, que tava despencando, tem muita manga aqui. E eu tava com medo de cair uma na minha cabeça. Toma, tinha essa, né, gente?
Glória a Deus. Eu já falei, eu converso muito com o Lucas. O Lucas está fazendo umas consultas, exame, eu estou acompanhando ele. E sempre que eu estou com ele, tudo que eu falo para ele é justamente sobre despertamento, é sobre orientação, é sobre estar atento para as investidas, é sobre fugir da aparência do mal, é sobre evitar contatos nas redes sociais, conversa. Eu falo para ele porque eu tive experiência, porque eu passei por isso e eu quase que fui. Uma coisa que eu falo, que nem ele falou aqui, o adversário pegou ele por aqui. Uma coisa certa é, o adversário ele traz o prato, mas é nós que recebe o prato e sai da presença de Deus. É nós que sai com a própria perninha, não, eu saio. Por quê? Porque está fraco espiritual, a carne está prevalecendo, aí vai se lambuzar. E quando cai em si, é quando está na fase como a dele, dormindo na sarjeta, na frente de uma igreja. Imagina esse menino, 22 aninhos, jogado pelas ruas, um mendigo, e todo mundo olhando torto para ele, talvez lançando aquelas palavras de maldição, de tudo que não presta, porque a sociedade que não tem discernimento espiritual só sabe apontar, criticar, mas não percebe que por trás tem um mal ali escravizando. Mas eu louvo a Deus que ele foi alcançado, através da oração da mãe, através da oração de outras pessoas e através da força de vontade dele de querer mudança. Então ele está aqui, nem tanto que eu fiquei observando umas 2 semanas para ver se ele ia ficar mesmo. Não tinha muita credibilidade não, porque a realidade é, menino novo, que nem Davi, 20 anos, Lucas, 22 anos, para ficar numa recuperação, não é para qualquer um não. Mas eu louvo a Deus que ele já apanhou muito aí fora e está tendo um chá de realidade na vida dele. Então tenho falado muito para ele, tenho orientado para ele, tenho falado das minhas lutas, das minhas tentações, das minhas fraquezas, do meu desânimo para ele, para que ele esteja preparado de que tudo isso é uma fase, porque a fase tem um começo, meio, mas ela tem um fim, e o final dela é melhor do que o começo. Está na Bíblia, que o fim das coisas são melhor do que o começo, porque lá no final o nome do Senhor é glorificado. Por que chegou no final? Porque resistiu, porque se firmou, porque perseverou, é porque não abriu mão, não baixou a guarda, não desistiu. Se chegou no final, é porque teve força para enfrentar. E lá do outro lado é cantado o hino da vitória. Glória a Deus. Então ele já está com a faca e o queijo na mão, ele já está com as instruções, já sabe o certo e o errado, ele já sabe o que tem que fazer. Falei para ele, aproveita o pique e se mantenha nesse ritmo, querendo se limpar mais, avançar mais. E assim o Senhor será glorificado. E como ele falou também, direcionado por Deus, eu repito, não vai ser diferente na tua casa, não vai ser diferente nos teus filhos, não vai ser diferente no teu ente querido. Maravilhoso é isso, você fazer algo e você ver fruto. Isso é gratificante para Deus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe essa vida, meus irmãos. Amém. Beijo no seu coração. Até o próximo. Não, faz a oração, ora pelo povo. Toma, tia essa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, meu Pai. Pai, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Glória Senhor, a Deus. Sim, meu Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, obrigado, pelo Teu mover. Deus. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que Tu tem nos dado. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelas portas que Tu abriste para nós. Sim, Senhor. meu Deus. Pai, da mesma maneira, Senhor, eu te peço nessa manhã, meu Deus. Oh, abençoa glória. a vida, Senhor, dessa pessoa que vai ver abençoa, esse vídeo, Deus. Senhor. Abençoa, Pai, a casa dessa mulher, deste homem, Senhor, deste pai, Deus, que talvez vai ver esse vídeo, Senhor, e ele vai se deparar com uma situação da mesma. Mas, Pai, eu te peço nessa manhã, Senhor, alcança, liberta, Senhor, dá a cura. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Amém. Glória. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração. Até a próxima. Amém.